marzão ali atrás de mim? Tá. Dá para ver. É a minha Bom, inspiração. bom, começando a gravar aqui, gente. Bom, bem-vindo todos vocês. Estamos aqui em mais uma edição do Papo com a Liga, do mês de abril. Eu sou a Paula Pereira e sou parte do grupo de trabalho da newsletter da Liga. Hoje a gente está aqui com a Janice Trotti, a Janaína de Araújo e a Mariana Caldeira. E nós vamos falar sobre um assunto que é bem recente e foi um marco histórico, assim, global, que é sobre o Tratado do Alto Mar. E vamos falar mais especificamente sobre o terceiro simpósio do BBNJ, Biodiversity Beyond National Jurisdiction, que é a biodiversidade além das áreas nacionais de jurisdição, que foi realizado no Rio de Janeiro, entre os dias 10 e 12 de março, no Museu da Manhã. Ele foi organizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas, o INPO, e a Mara Consultants. O encontro reuniu pesquisadores, representantes do governo, de instituições nacionais e internacionais, para discutir o papel da ciência e do conhecimento na implementação desse tratado, né, que entrou em vigor em janeiro desse ano. Bom, eu gostaria de agradecer a presença de vocês três, que são representantes do governo, da academia e do terceiro setor, né? E elas vão falar um pouco aqui compartilhar os seus conhecimentos sobre essa temática e também contar um pouco como foi as impressões e a participação delas no simpósio. Bom, a Janaína Bamber é bióloga, doutora em Ecologia e Conservação. Com mais de 15 anos de atuação no terceiro setor, ela integra a equipe da Fundação Grupo Boticário como gerente de projetos, com foco na agenda oceânica, além de fazer parte da Liga das Mulheres pelo Oceano. Sua atuação busca conectar o conhecimento científico às políticas públicas, convertendo metas globais de clima e biodiversidade em resultados práticos e transformadores para as comunidades locais. A Janice Trotti do Rá tem formação em oceanografia pela Universidade de Dalhousie, no Canadá. Ela atuou por décadas no Brasil em instituições como Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e Marinha do Brasil. No cenário internacional, trabalhou no COI Unesco em Paris durante a implementação do GOES no Brasil. Atualmente é diretora de Infraestrutura e Operações do Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas. E o seu objetivo na instituição é contribuir com a pesquisa e infraestrutura em projetos relacionados à infraestrutura de dados, centro de instrumentação, Digital Twin, modelagem do Atlântico Sul e Programa Nacional de Águas Profundas. A Mariana Caldeira é doutoranda na Universidade de Edimburgo e bióloga, com foco em governança oceânica e no acordo BBNJ, atuando na análise de áreas marinhas protegidas inclusivas e eficazes por meio de processos participativos. É também pesquisadora assistente no programa Ocean Voices, com foco em conhecimento tradicional. Também integrante da Liga das Mulheres pelo Oceano. Bom, muito obrigada pela presença de vocês. E vocês gostariam de acrescentar alguma coisa, complementar algo da apresentação? Só te agradecer pelo convite, né? E nós três aqui vamos ter vibrações muito positivas para passar sobre o simpósio do BBNJ. Muito obrigada, gente. Bom, eu queria começar com uma pergunta. Eu vou direcionar essa pergunta inicialmente para Mariana. Só para a gente iniciar assim, uma contextualização, se você pudesse explicar brevemente o que é o acordo, os principais objetivos e por que ele é tão importante. Pode falar. Muito obrigada, Paula, pelo convite. Como a Janice já falou, é um prazer estar aqui. Bom, o Acordo BBNJ é um tratado internacional voltado para a conservação e uso sustentável da biodiversidade marinha em áreas além de jurisdição nacional, são áreas internacionais, né? E ele representa um avanço muito importante porque
Agora, com o acordo, a gente tem a oportunidade de ter uma governança oceânica mais consolidada. Atualmente, antes do acordo ser ratificado, né, ele vai ser implementado agora, essa governança era muito setorizada, então era feita por setores, o que criava lacunas nessa área internacional. Então, o acordo agora promove essa maior consolidação oceânica. Ele está estruturado em 4 pilares, né, de capacitação, avaliação dos impactos das atividades, gestão de áreas e também os recursos genéticos marinhos. Então, são pilares muito importantes que vão ser desenvolvidos através dessa capacitação. E o que é importante a gente falar? Quando a gente fala no acordo, é a questão de vários atores que vão poder, então, participar disso para que o acordo seja eficiente. Muito obrigada. Alguém quer acrescentar algo? Eu quero. Eu Tá quero bom. dizer para a Mariana que a gente tem uma missão violenta, né? Que é gerar justamente essa capacitação, não somente entre nós, mas entre os nossos pesquisadores em início de carreira, porque são eles que vão tocar isso para diante, né? Eu acho que no que tange a BBNJ, que nós levamos, sei lá, 15 anos, não foi? Para a gente ratificar, algo parecido com isso. Imagina o que não vai ser para a gente implementar, né? Porque agora é que a brincadeira vai começar. Até então, são papéis sendo discutidos, assinados, e a gente agora vai começar a implementar, né? Mas depois eu comento um pouco mais, mas eu só queria dizer que é maravilhoso, né, Mariana, a gente poder contar com uma juventude tão interessada como é a nossa no Brasil, né? Para a gente poder tocar, e essa missão é nossa, esse diálogo intergerações é nosso. Ninguém cartão de crédito intransferível, nós é que temos que fazer. Bom, Acho que eu também obrigada. posso Claro. também seguir as duas, a Mari e a Janice. Também agradecer o convite da Paula, da Liga. Então, é sempre um prazer enorme estar em qualquer ação envolvida, organizada pela Liga das Mulheres, pelo Oceano. E eu amo estar em uma tela cheia de mulheres, melhor ainda quando estamos presencialmente, né? Mas eu acho que no Oceano a gente tem tido uma participação feminina enorme, que eu volta e meia me vejo nessa situação, numa tela com várias mulheres potentes em suas áreas, e essa congregação aí feminina tem sido muito forte. Então, muito bom estar aqui com vocês três. E também reforçar o que a Janice trouxe, né? Essa é uma história longa do BBNJ, então é bom lembrar que vem de décadas aí essa luta só para começar o seu lançamento, sua implementação. Então a gente ainda não teve nem a COP1 ainda acontecendo, estamos nos simpósios, nas reuniões pré-COP, e a implementação é mais complexa ainda. Então temos alguns desafios, mas até também trazer, né, que o BBNJ traz 4 principais eixos ou pilares, até a Mari pode me corrigir, né, como que a gente está trabalhando, que vão ser os focos do BBNJ, que é a parte de proteção das áreas, né, além da jurisdição nacional, que pode ser por área marinha protegida, outras formas. Então, esse desafio que vem muito junto, em parceria com também o acordo como em Montreal, né, com a CDB e a biodiversidade, também tem a outra frente, né, a exigência de ter estudos de impacto ambiental em todas as atividades poluidoras, impactantes que possam ter, inclusive nas áreas que são nas zonas ecológicas econômicas, quando tem alguma influência com a área em alto mar. Então, isso também é um grande avanço e tem bastante a ser discutido. A parte também dos recursos genéticos, de compartilhamento e de recursos genéticos, que é mais uma frente que também vai ser bastante falada. E a terceira, que é de transferência de tecnologia, conhecimento, essa parte mais científica mesmo, que também é super relevante até para a gente trazer uma equidade maior,
melhorar a igualdade entre os países também, né, entre as partes que têm diferentes poderes econômicos. Então, em um resuminho, assim, essas 4 frentes que vão ser abordadas. E a Janaína é muito modesta, ela não disse que ela moderou uma das principais mesas do BBNJ, que foi a que tratou de finanças. E eu vim logo atrás dela, para tratar de recursos genéticos marinhos, né? Então, você está aqui com 2 moderadoras que, ó, mas a gente tem boas recomendações e boas reflexões, né, Janaína? Isso, temos sim. Vamos falando aí ao longo desse tempo, Paula, com vocês. Muito obrigada. Bom, vou para a próxima pergunta. Queria direcionar inicialmente para a Janice, que é muito, né, do que vocês já comentaram também, né, que esse acordo busca garantir a equidade entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento, né, seja através de transferência de conhecimento, tecnologia, capacitação. E aí, pensando no papel do Brasil, e nos desafios que a gente tem para o Sul Global também, né? Como que você vê a participação do nosso país nesse acordo e a participação também do papel do INPO? Então, uma das reuniões que eu tive hoje de manhã, e foi bem oportuna, assim, o matchmaking, né? Foi sobre a estruturação de um projeto sobre recursos genéticos, né? Nós estamos trabalhando o INPO, com a sua rede de pesquisa, infraestrutura e inovação, que congrega 1.400 pesquisadores, 30 universidades, 18 empresas, enfim. É um arcabouço de saberes bem expressivo, né? E fomos procurados por uma empresa privada que trabalha muito com a gente também aqui no INPO, que é a Ocean Pact, né? E o nosso propósito é começar com um projeto de eDNA, né? E com foco, sobretudo, isso é a parte mais importante, a gente parar de receber o conhecimento pronto e gerar o nosso próprio conhecimento. Porque quando você pensa em biodiversidade acima do Equador, a história é completamente diferente da biodiversidade debaixo do Equador. E quando você parte para essa estruturação de sequenciamento genético, aí a coisa fica mais discrepante ainda. E mais discrepante ainda quando você tenta colocar no papel os recursos financeiros que você precisa para desenvolver uma iniciativa como essa. Então, assim, eu fiquei muito feliz porque uma das coisas mais caras na pesquisa oceânica é o emprego de navio, né? Coisa que a iniciativa privada, nesse caso específico, a Ocean Pact, tem hoje 72 navios. Então, assim, a gente vai aonde a gente quiser para desenvolver esse projeto, sabe? Isso é muito bacana. Nós aqui, o nosso principal dogma aqui no INPO é o seguinte: nós não estamos aqui para reproduzir a academia, nós estamos aqui para transferir o conhecimento acadêmico para a sociedade, para os tomadores de decisão. Então, a gente pretende que, no desenvolver desse projeto, que, mais uma vez, é muito longo, é algo que a gente começa agora, certamente não sou eu que vou terminar, né? A gente precisa formar recursos humanos qualificados, para que a gente possa dar esse salto quântico, de não depender do sequenciamento que é feito lá fora. A gente, num rápido levantamento, descobriu a potencialidade que a gente tem aqui no Brasil para fazer sequenciamento. Então, o que está faltando? Está faltando articular só esses setores. Temos pesquisadores, enfim, super bem reconhecidos do ponto de vista do seu conhecimento científico. Na medida em que a gente tem recursos disponibilizados, plataforma para trabalhar, ou seja, infraestrutura científica, não tem como dar errado. E eu estou muito motivada com esse projeto, né? E conto para vocês que, eu não sei se todas já ouviram falar de uma reunião que acontece a cada 10 anos, que se chama Ocean Ops,
Na verdade, é Ocean Observations, né? Então, a primeira foi em 1999, a segunda foi em 2009, 19, a próxima vai ser em 29, e eu tive o privilégio de ser selecionada para compor esse comitê organizacional dessa conferência, que vai acontecer na China. E, pasme, primeira reunião que a gente teve, ainda remota, ainda nem nos conhecemos pessoalmente, a primeira palavra que apareceu foi recursos genéticos marinhos. Então, assim, estamos num bom caminho, eu acho. Mas me corrijam, porque eu sou uma otimista compulsiva. Então, eu preciso de gente aqui do meu lado dizer menos, menos. Mas eu estou animada, gente. Eu acho que é importante, né, trazer um pouco de otimismo nesse mundo que já está tanta coisa tão difícil, né? E parabéns, nossa, muito legal essa sua participação, muito importante. Vamos lá, estou à disposição para a gente canalizar tudo que a gente queira nesse grupo aí de... Eles se acham notáveis. Eu não sou notável, eu sou só uma trabalhadora aqui. Bom, vou passar para a próxima pergunta, já que a Janice até já mencionou essa questão de financiamento, né? E a Janaína, ela teve um painel sobre isso, né, no simpósio. Eu gostaria de que você comentasse um pouco sobre como o financiamento e investimento em tecnologia e ciência podem acelerar esse processo de implementação, podem ajudar, né, no processo de implementação do acordo, e quais perspectivas que você vê para o Brasil também. Sim, maravilha. Até também seguindo a fala da Janice, como que falam que quem participa do conselho Janice, é notável? É, Eu estou me sentindo assim, só de estar compartilhando aqui com você, então, então pode assumir isso, sim. eles estão redondamente enganados, mas vamos lá. Não. Força, pelo menos, coragem feminina, eu pretendo levar. Exato, exato. Acho que é isso. Temos que levar até para isso, nos incentivar, influenciar, né? E a gente se dá mais apoio e força uma para as outras. É muito bom ver mulheres ocupando esses espaços que nem você, Janice, é super inspirador. Mas então, falando sobre financiamento, né? Que concordo, né? Eu acho que a parte de repartição de recurso genético e financiamento vão ser dois temas que vão mudar muito para o BBNJ, né? Até porque eles também, de certo lado, também falam da mesma moeda ali, né? Que acaba envolvendo recurso no fim das contas. Foi muito interessante durante o evento, né? Ter essa mesa própria para financiamento, porque é um tema que a gente vê falar muito na COP do clima, biodiversidade, sempre tem vários grupos tentando decifrar essa situação de como a gente obter mais recurso. Então, é importante, a gente está falando de alto mar, a gente está falando de lugar que precisa ter muita ciência, muita tecnologia, é caro ir para lá, precisa de navios, precisa de investimento de ponta, mas também recursos humanos, como também foi muito bem trazido. Mas uma coisa que a gente discutiu nessa mesa e foi muito interessante sim, a cifra é enorme, né? Precisamos muito de recurso, até se formos ver, assim, o investimento, a média de investimento global em oceano é 0,4% relacionado ao resto, né? Uma pesquisa da Unesco trouxe. Então, assim, é muito discrepante. Então, a gente precisa aumentar essa quantia. Só que, tão importante quanto aumentar a quantia, a gente precisa trazer esse recurso de forma mais otimizada, potencializada. Então, não é só a quantidade, mas como a gente vai aplicá-lo da forma mais eficiente possível para que ele realmente tenha seja investido em soluções práticas, em transformações reais. Então, foi muito que está sendo discutido, tanto na mesa, né, quanto no mundo, diferentes formatos de parceria que existem, modelos inovadores de financiamento, então, passando desse modelo mais tradicional de envio, investimento de recurso para um determinado cientista, mas trazendo muito esse
a ideia do co-design, da co-criação entre diferentes instituições, diferentes stakeholders envolvidos para criarem junto uma solução muito maior, robusta e, consequentemente, muito mais eficiente, que vai envolver um recurso maior, mas esse recurso vai ser dado diretamente para algo que já vai estar sendo pensado numa solução. Então, em vez de ter recurso apenas para a ciência pontual, é importante também, né, ou apenas para a política pública, ou apenas para a comunidade, ter essa integração das ações e dos conhecimentos também é muito importante. Algo que eu achei muito interessante também, e aproveito também para parabenizar o INPO, porque trouxe muito essa perspectiva na própria discussão do BBNJ. Todos nós acreditamos na ciência como a base que vai realmente dar o direcionamento das decisões, do que deve ter ser feito, mas essa ciência agora é tratada de forma mais integrada com todos os outros conhecimentos. Então, foi falado também diferentes formas de fundos de investimento, matchmaking, que é juntar recursos de diferentes instituições, parceria público-privadas. Então, não é só o recurso do governo, não vai ser suficiente, por mais que possa haver uma boa vontade, temos que trazer mais recurso privado e trazer também o conhecimento das outras instituições que já estão ali trabalhando nisso há muito tempo, como as instituições do terceiro setor, a academia e a comunidade que está sendo afetada ou envolvida diretamente. Então, foram trazidas várias iniciativas que já estão sendo discutidas nisso, mas uma consonância foi: todas as iniciativas estavam voltadas para esse co-design, para essa criação conjunta, para essa criação de rede, trabalhar em conjunto no network para que o dinheiro seja aplicado de forma mais efetiva possível. Janaína, e você sabe que para nós foi uma grande surpresa, né? O número de participantes presenciais que estiveram no Museu do Amanhã com a gente e os remotos. Nós chegamos a um ponto, olha, cancela a inscrição porque não tem mais cadeira para sentar. Então, é um assunto de interesse da sociedade, é um assunto de interesse dos nossos decisores, né, da nossa academia, e a Janaína tem um papel muito importante, né, trabalhando no âmbito do Boticário com relação a isso, porque eu vou contar para vocês uma visão que eu tenho, ela é muito pessoal, mas eu tenho a impressão que eu não estou equivocada. O nosso sistema de financiamento da pesquisa nacional é um pouco perverso, porque ele não busca a união, ele não busca a articulação, ele lança uma chamada pública e cada pesquisador quer ter o seu projeto. Então, sabe, eu estou trabalhando com a Janaína numa causa específica e lança um edital, eu quero o meu e a Janaína quer o dela. E aí, como é que a gente faz para não perder esse trabalho articulado que a gente fez antes, né? Então, é um pouco que a gente entra no INPO para tentar fazer essa juntada em oposição a esse regime que eu chamo de perverso, porque ele separa, ele não une, né? E ter uma instituição como o Boticário aqui no meio do caminho é super importante. Assim como a iniciativa privada, eu mencionei a Ocean Pact. A Ocean Pact é super parceira nossa aqui no INPO, isso é legal, assim, é assim que tem que ser mesmo, né? Eu acho que o governo não tem que pagar a conta sozinho, né? Mas o mecanismo de pagamento da conta, que é mais ou menos o que a Janaína tocou, né? Poderia ser um pouco diferente, poderia ser um pouquinho melhor, né? E poderia ter bem presente a importância da gente democratizar a ciência, né? Sim, com Só certeza. acrescentando um pouquinho que a Janaína e a Janice trouxeram, Paula, é importante a gente falar em financiamento e maneiras efetivas e inovativas de trazer isso, porque sem o financiamento, o acordo perde a força. Então, é preciso financiamento, por exemplo, quando se fala em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, para saber quais são as necessidades, para fazer uma avaliação das necessidades a nível nacional, para o acordo conseguir domesticar o que está sendo proposto pelo acordo. Então, isso vai ser necessário para todos os países, e claro, quando a gente fala em países do Globo Norte, do Globo Sul, existe essa disparidade entre eles.
Então, financiamento, a Janaína falou, né, um dos objetivos do acordo é trazer essa equidade também. Então, é necessário a gente usar esse financiamento de forma que reflita isso, que traga maior equidade para a governança oceânica e também para trazer competências a nível nacional para os países, porque se não existe essa competência, por exemplo, quando falamos em áreas de gestão de conservação, áreas marinhas protegidas, né, vai ser implementada essa área, mas corre o risco, por exemplo, de se não houver o monitoramento necessário, a avaliação disso ao longo dos anos, isso se tornar uma área de papel, como a gente já viu em vários contextos, principalmente nacionais, né, assim, ao redor do mundo. Então, falando em financiamento, é necessário que seja um pilar, eu diria assim, quase que o esqueleto mesmo do acordo para trazer essa robustez que ele prevê. Entendi. Muito obrigada. Acho que todas as áreas têm que trabalhar conjuntamente, né? Como o pessoal no simpósio mesmo falou, a gente tem que ter essa conexão, né? Senão o acordo a gente não vai conseguir implementar ele de forma justa, né? Bom, tem mais uma pergunta. Essa daqui eu gostaria de fazer inicialmente para a Mariana, que é mais ligado ao seu trabalho, né? Com a questão do acordo, ele tem a inclusão das comunidades locais e tradicionais, né? Que também é algo inovador. E participação na criação das áreas de proteção marinha, né? E como que você vê isso também no contexto do Brasil? E você tem exemplos de caminhos e medidas para essa inclusão acontecer, realmente, assim? Obrigada pela pergunta, Paula. Então, conhecimento tradicional, que foi o que eu apresentei um pouquinho durante o simpósio do BBNJ, tem papel relevante, né? Por exemplo, quando a gente fala em implementação de áreas marinhas protegidas, nessa visão mais holística e ecossistêmica, para identificar muitas vezes corredores entre regiões, o comportamento de espécies migratórias. As comunidades têm esse papel importante como guardadores mesmo dessas espécies. Então, é muito importante que a gente não pense em ciência só como única resposta. Acho que é importante a gente usar o conhecimento tradicional das comunidades locais também, para a gente ter essa maior robustez e também para trazer legitimidade para as decisões que a gente implementa em áreas além de jurisdição nacional. Dito isso, existem instrumentos internacionais hoje que trazem, né, esse reconhecimento. O próprio acordo, como você disse, traz esse reconhecimento das comunidades locais e tradicionais. A grande pergunta é como que a gente vai operacionalizar isso, e um dos mecanismos que seria importante é a autodenominação desses representantes, então eles poderem se denominar como representantes de comunidades locais, comunidades tradicionais, para eles não ficarem dependentes de uma denominação, de uma nomeação dos Estados-membros. Isso é muito importante. É também importante que essa representação, né, reflita as 7 regiões a nível global que a gente tem. E, além disso, é importante que a gente garanta espaços para que essas comunidades, para que esses representantes continuem em diálogo entre si, para poderem avaliar quais são os interesses, quais são as preocupações e como que eles vão colocar os seus interesses adiante e terem um papel mais influente nos processos decisórios. Além disso, uma crítica que já vem sendo feita também, falando sobre a questão de financiamento, é que muitas vezes o financiamento não é dado diretamente a eles. Então, para a gente garantir que eles tenham uma participação efetiva
né, dentro do acordo, é necessário que esse financiamento vá diretamente a esses representantes, sem passar por terceiros ou pelo Estado membro, mas que o financiamento vá diretamente para eles, para poder garantir que eles continuem participando do processo. E, finalmente, eu diria que a gente entender que o conhecimento tradicional é tão importante quanto a ciência, né? Eu acho que muitas vezes a gente não tem a resposta na ciência e o conhecimento tradicional, conhecimento que vem sendo passado de geração em geração, pode trazer essa visão, como eu disse, mais holística, mais abrangente, que olhe para o ecossistema como um todo e não fragmentado. Então, acho que seria isso. Paula, eu Muito posso obrigada. seguir a resposta da Mari? Claro. Então, obrigada, Mari, por trazer essa visão. Foi muito bom. A gente também teve a oportunidade de conversar um pouquinho mais, entender da sua pesquisa e a importância, né, dessa parte da representação da comunidade. E uma coisa que a gente até falou bastante é como as pessoas, né, a comunidade se sente parte de um acordo que é de alto mar, que às vezes é tão distante ali, não enxerga ali com a própria realidade. A gente vê que muitas pessoas, às vezes mesmo morando próximo à costa, quando não vive, né, diretamente ali com os recursos, não sente essa conexão tão grande. Então, a gente tem um desafio aí de engajamento. Mas, trazendo também isso, teve uma discussão grande ali no simpósio, também sobre o olhar especial para o sul global e para as ilhas, para os estados insulares. Então, até com participação de representantes, né, dos estados insulares e do sul global, trazendo muito isso, e muito do que você falou agora, né, de trazer uma facilidade da inclusão deles na participação, na discussão, então não ser aquele acessório que é trazido depois de um processo já iniciado e discutido. Então, é muito do que eu também comentei sobre o co-design, né, sobre a coprodução. Então, a coprodução tem que ser feita desde o início, não é incluída depois, então também fazer parte. E a facilidade de acesso ao recurso também. Então, marcou muito a fala da Angelique, que é de Seychelles, então é uma ilhazinha que é pequena, mas é uma enorme área marinha, oceânica, e as pessoas lá estão tendo que lidar com, e em muitos casos de vários países do sul global, né, lidar com várias questões, além de você fazer sua pesquisa, sua ciência, pescar, alimentar a casa, fazer várias ações, várias atividades para compor a renda da família, como vai ter um tempo para parar e escrever para um edital, que muitas vezes é em outra língua, e concorrer a isso. Então, a gente tem que ter esse olhar muito especial, inclusive na questão de acesso ao recurso, financiamento, investimento, para que realmente seja acessível. Então, não é só, novamente, não é só sobre o valor, a quantidade de recurso, de dinheiro, é sobre como ele vai chegar. É isso, Jana. Ela falou mesmo isso, sobre a diferença entre ter o recurso disponível e acessível, né? Como é diferente. Então, é importante que a gente pense em mecanismos que não sobrecarreguem mais esses, né, estados, no caso de ilhas insulares, de países insulares ou de países em desenvolvimento, que muitas vezes você vai fazer vai participar de um edital, de um processo de financiamento, e aquilo vai demorar, sei lá, 2 anos. Você vai pedir, por exemplo, em alguns casos, fala sobre o financiamento, né, de algumas instituições para ratificação do acordo, e essa ratificação já aconteceu, já está em outra etapa e o recurso ainda nem chegou. Então, é necessário pensar sobre isso, né? Falando de novo sobre o financiamento e a importância dele, e claro, isso reflete também nas comunidades locais e tradicionais. E se você parar para pensar, né, hoje, por exemplo, aqui no nosso país, né, você quer fazer uma proposta de projeto para o CNPq ou para a FINEP, aí você tem que ser pesquisador 1A do CNPq para você poder concorrer. Isso é totalmente injusto, porque quem está trabalhando ali na comunidade tradicional, o pescador artesanal, ele não
vai ser um A do CNPq, mas o conhecimento que ele tem é extremamente valoroso. Ninguém mais tem. Eu costumo dizer isso, ninguém mais tem. Né? Eu velejo, eu sou velejadora, e eu conto sempre com a previsão meteorológica antes de eu sair com o meu barco. Mas, gente, quantas vezes a previsão que eu recebo não tem nada a ver com o que eu estou vendo? Né? E a ponto de eu um dia ligar para o serviço meteorológico e dizer: abre a sua janela, por favor, sai da telinha do computador, venha ver o que está aqui fora. Porque, sim, é isso. Já o pescador, já o tradicional, que vive ali na beira do mar, na hora, ele conhece tudo. Então, ele tem que trazer esse conhecimento dele para dentro da modelagem numérica, entendeu? Enfim, vamos lá. A gente vai continuar defendendo essa tese, né? Mas, de novo, é aquela tecla que eu sempre bato, esse sistema de fomento à pesquisa é um pouco perverso. A gente só pode contar com a iniciativa privada, com o terceiro setor, de alguma forma, para a gente poder harmonizar isso um pouco mais, né? Para conseguir trazer esse conhecimento para dentro das nossas modelagens. É fundamental. E eu diria só mais uma última coisa, que é a autonomia, né? Que é o que perpassa o que a Janice também está falando, é a autonomia do pescador poder acessar esse fundo sem ter que passar por uma qualificação do seu conhecimento ou do seu, né, da sua experiência pela ciência, validada pela ciência. O conhecimento tradicional não tem que ser validado pela ciência, é isso que eu quero dizer. Tem que ter essa maior autonomia. Perfeito. Claro. Muito bom, gente. Muito obrigada por essas respostas tão importantes. Bom, agora falando um pouco nós estamos aqui, né, entre mulheres, e outra questão do acordo é a referência à representatividade de gênero, né? E como que vocês enxergam esse avanço e como que vocês esperam que o acordo cumpra isso também, a participação feminina e representatividade? Como que vocês viram essa representatividade no simpósio? Queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Se a Janice quiser começar. Se eu soubesse que você ia fazer essa pergunta, eu já tinha até trazido a estatística, não sabia, mas eu posso buscar aqui com o nosso pessoal e trazer para vocês. É extremamente importante esse ponto que você está tocando. Da minha observação visual, né, eu acho que nós tínhamos um número bem razoável de mulheres presentes lá no nosso simpósio, né? Tanto quantitativamente quanto qualitativamente, que isso é outro aspecto, né? Às vezes uma mulher vale por 10 homens, enfim, né? Coloquemos assim. E assim, é um fato até pitoresco, né, Paula? Porque aqui no IMPO, nós tivemos que abrir vaga para homens, porque só tinha mulher aqui. Eu estou brincando, a gente não abriu vaga, não, mas nós somos 12 mulheres e 4 homens, tá? Nossa. Então, assim, é um game changer aqui para a gente esse problema de representatividade feminina, né? E não é só dizer, não, mas as mulheres não ocupam cargos de diretoria, ocupam, né? Eu ocupo um cargo de diretoria aqui, enfim, me sinto muito, muito honrada, né? O trabalho que a Janaína faz no Boticário, esplendoroso, né? Super legal. Mariana também. Então, assim, no workshop em si, e tentando fazer uma busca visual, eu acho que a gente era, no mínimo, equânime entre homens e mulheres. Mas eu tendo a crer que a gente tinha um número bem expressivo de mulheres na audiência também, sabe? Não só no pódio, mas na audiência também, né? Mas eu vou buscar essa estatística, eu gostei da tua pergunta. Eu acho que é legal, eu vou fazer esse levantamento e vou colocar lá no nosso e-mail. Beleza, depois eu posso escrever nos comentários do vídeo também. Isso. Obrigada.
Vou falar. Bom, primeiro sobre o simpósio, acho que teve uma grande representação de mulheres nos painéis, né? E é o que a Janice falou, é muito bom você ver as mulheres ocupando esse espaço. É importante pensar sobre isso, né, na hora que a gente vai falar sobre governança oceânica e posições de liderança, de diretoria. Eu fico muito feliz de estar aqui com a Janice e com a Janaína, que representam isso muito bem. Então, eu acho que no acordo, no simpósio, teve bastante representação de mulheres. Em relação ao acordo em si, o acordo, né, propõe essa gender responsiveness, né, essa questão do gênero muito bem colocada, tanto em relação ao capacity building, a capacitação, e também em relação ao comitê científico e técnico. Eu acho que isso é importante, por exemplo, quando a gente fala no comitê, né, pensar nessa representação mesmo de forma estratégica, que realmente tenha lugares ali para mulheres e que isso seja, no mínimo, eu diria, né, 50-50. Eu acho que é importante a gente falar e dar atenção para isso, porque eu acredito que se a gente não der essa atenção nesse momento, agora que a gente está discutindo como que vai ser operacionalizado o acordo, isso pode ficar só no reconhecimento, mas não se traduzir em medidas práticas, né? Então, agora está tendo lá a PrEPCom e as decisões em relação a como que, né, vão ser operacionalizadas diversos aspectos do acordo, e ainda é uma incógnita como é que vai ser incluído o gênero. Está lá, mas eu acho que a gente precisa realmente olhar para isso com intenção, para que isso seja realmente uma questão de gênero e que seja levada adiante. Também, né, seguindo a mesma lógica, né, indo do evento e para fora, nós que fazemos parte da Liga, todos os eventos que a gente está ali monitorando, de olho em todos os eventos, em todo o painel, contando, olhando a participação feminina, né? Então, de fato, nesse evento aí, organizado pelo INPO, eu tendo a dizer também que tinha mais mulheres do que homens, assim, no que estava olhando. É uma das mesas que também a gente organizou junto com o Greenpeace e o MMA, tinha um homem só, até a gente brincou, né, que ele foi a cota masculina ali no nosso painel. Mas eu acho que o primeiro caminho para a gente conseguir escalar isso para o tratado como um todo é isso que a Mari trouxe, da gente ter a representatividade feminina nos comitês, nos espaços de decisão ali. Então, não só, né, questão de gênero, mas questão de inclusividade como um todo. Se a gente tiver isso dentro desses espaços, a chance disso ser escalonado e passar para frente vai ser muito maior. Então, é um início. E a gente também tem um certo privilégio da gente ter muitas lições aprendidas de outras agendas globais que não tiveram isso incluído desde o início, desde sua concepção. Então, foi uma coisa que veio depois. Vamos falar de gênero e clima, vamos falar de gênero em outros espaços. Agora, não, a gente está colocando isso desde o início. Então, temos aí uma oportunidade única de fazer algo realmente diferente. Então, aprender as lições e não simplesmente repetir o que foram feitos em outras agendas globais. Eu estou com muito isso na cabeça, pensando no BBNJ, né? Não ser só mais uma agenda global, não fazer só mais uma COP, que a gente vê que tem muitas dificuldades para as coisas acontecerem e serem implementadas. Não temos esse tempo todo, né, para ter essa implementação. Então, e até trazendo também, né,
eu fico super feliz de ter pessoas que nem a Janice, que é uma diretora, também na Fundação Grupo Boticário, a Malu também é diretora, mas isso não é uma realidade, né, no geral. Então a gente sabe que cargos de liderança realmente ainda é muito mais ocupado por homens, isso também em ciência oceânica. E eu estava vendo um dado esses dias que no Brasil apenas 32% dos cargos em geral, né, não só de oceano, de gestão, são ocupados por mulheres, que as mulheres ficam normalmente para baixo ali do cargo de gestão. Então, e a taxa de aumento é 0,1% ao ano. Então, isso está crescendo muito devagar, nós não podemos seguir esse ritmo. Então, eu não tenho um cargo aqui de liderança, eu estou aqui representando o Oceano na fundação, mas eu me inspiro muito e eu vibro quando vejo outras mulheres ocupando os espaços, e acho que é isso que a gente tem que continuar fazendo, né? Quando uma ocupa, todas estão ocupando, e é por todas. Então, para que a gente consiga abrir mais espaço para mais mulheres ocuparem, e que a gente siga vibrando junto aí com essa ocupação de todos os espaços, e que a gente não seja mais uma salinha falando de gênero em algum evento, né? Acho que eu estava falando com a Mari, eu acho, que lá de Barcelona, que a gente, não lembro o que eu estava falando, que lá no evento da Conferência da Década em Barcelona, a gente teve um evento sobre gênero, mas foi uma salinha pequena que só foi mulher. E que essa discussão entre para os painéis grandes, entre que seja transversal a todas as grandes discussões. Você sabe que outro dia eu participei de uma outra live, né? E uma colega nossa disse o seguinte: olha, o problema maior que a gente tem aí com uma visão de futuro não é a gente só defender que as mulheres ocupem novos espaços, não. É vocês educarem os seus filhos para que eles entendam que a mulher tem um papel na sociedade muito diferente do que ele pensa. Que ele ajude a mulher dele, quando ele for casado, a cuidar do filho, a cuidar da casa. Eu achei genial. E é isso mesmo. É isso mesmo. A gente tem que educar as nossas crianças para uma visão diferente do mundo. E aí, com isso, as coisas vão, sabe, suavemente se encaixando onde elas têm que se encaixar, né? Mas enquanto isso não acontece, a luta é nossa, gente. Janice, eu tenho que tomar cuidado com meu filho. Eu tenho um filho de 6 anos. Eu tenho que tomar cuidado de não passar do ponto. Que esses dias ele me perguntou: mamãe, por que são sempre as mulheres que mandam e que coordenam, organizam as coisas? E daí a minha tendência já é porque mulher que a gente é mais articulada, que não sei o que. Não, tá bom, mas vocês também né? Você não é mulher, mas... Mas é isso. Tá escutando, tá vendo? Não, é legal. Eu acho que é importante. É transformador, sabe? É transformador. Eu tenho 2 netos, eu vejo assim, são totalmente diferentes dessa visão de mulher, de mundo, sabe? E não é só porque é mãe, não. De mulher mesmo, força de trabalho. Bem legal. É o respeito, né? Acima de tudo, eu acho que é isso. A gente poder ser respeitada nos lugares, a gente ter voz, os meninos, os homens, darem esse espaço e respeitarem a gente na nossa posição e olhar para a gente com a força que a gente tem, né? Então, é isso. Exato. Ai, muito obrigada, gente, por essas falas. Acho que a gente tem uma missão aí bem grande pela frente, né? Mas vimos no simpósio que a gente era um grande número de mulheres, né? E acho que a gente está crescendo, ocupando cargos, espaços cada vez mais. Então, acho que esse é o caminho, né? E, bom, para já ir finalizando, né? Gostaria de saber se vocês têm alguma mensagem que ficou do simpósio, algum momento marcante, se vocês quiserem falar alguma mensagem final para a gente finalizar o nosso papo de hoje. Eu tenho. Do simpósio, para mim, o momento mais marcante foi, eu acho que a Laís, que é uma representante da comunidade local de Paraty, falando em português, num simpósio, né, internacional, onde só é falado em inglês, no Brasil,
E quando a gente fala em equidade, quando a gente fala em um acordo que represente todo mundo, ela falou uma coisa muito interessante, que é o poder falar com o coração, poder falar para a comunidade dela, para a mãe dela, para a avó, né, que estava ouvindo. Então, eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que pensar em maneiras inclusivas, não exclusivas, né, exclusivas no sentido de excluir, excludentes, inclusivas e inovativas, de trazer todos aqueles que têm interesse, que querem participar, para as discussões, para a tomada de decisão, né? O acordo fala sobre esse patrimônio comum da humanidade, e é isso, o oceano é de todo mundo, e por mais que a pessoa, como a Janaína falou, às vezes a comunidade local não tem essa ideia de que aquele recurso ali, aquela área tem que ser cuidado, está passando por uma situação XYZ, é necessário a gente trazer essa capacitação para que todos possam ter voz nesse processo. Então, eu achei lindíssimo ela falando em português e mostrou a coragem e a força dela, e eu acho que é disso, mais disso que a gente precisa para continuar adiante. Obrigada, Paula. Obrigada, foi emocionante mesmo. Bom, Janaína, Janaína. Eu sou suspeita para falar, porque para mim foi emoção do início ao fim, então... Eu imagino mesmo, né? Ainda organizando, mas eu queria, para mim a mensagem que ficou muito forte é a integração. Assim, foi uma palavra que veio e é algo que as pessoas estão realmente buscando. Antes a gente trazia, da mesma forma de gênero, quando a gente trazia integração, co-design, coprodução, tudo isso, era um espacinho pequeno, uma fala pontual. Agora está vindo de forma transversal e as pessoas estão entendendo que é o caminho para conseguirmos coisas realmente efetivas. Então, integração não só de agendas internacionais, globais, integração do internacional para o nacional, para o local, integração entre diferentes pessoas, integração entre setores, stakeholders, e temos alguns caminhos para seguir nessa integração, então que a gente siga nela. Passo para você, Janice. Não, olha, eu confesso para vocês que eu achei o evento de uma profundidade, de uma dimensão muito além do que eu imaginava. Eu não sou cética, mas eu sempre tive muita dificuldade de imaginar como é que a gente ia implementar o BBNJ, né? Com todas essas disparidades, com toda essa dificuldade em trazer o conhecimento tradicional para dentro, e como vocês mesmos colocaram, as pessoas que trabalham ali na orla, muitas delas não têm a dimensão de que o que acontece lá fora tem um impacto violento sobre ela aqui, né? Pertinho, do lado aqui da janela da casa dela. Então, eu percebi que a gente tem um caminho, né? Estou me lembrando aqui da COP30, né? O famoso roadmap, tarará. Eu acho que a gente tem um caminho no âmbito do BBNJ, sabe? Que eu não percebia. Então, isso é motivo sabe, de eu me sentir emocionada, porque foi um trabalho monstruoso. A gente teve muita dificuldade, de novo, finanças, né, para conseguir fechar essa figura financeira para trazer todo mundo que a gente queria, enfim, mas conseguimos. Acho que não faltou ninguém, não ficou ninguém de fora. E ver isso, né, materializado é muito bacana, é muito emocionante. Vamos agora esperar o relatório, né? E ações a empreender, é como eu digo. E quais são as ações a empreender? Né? Porque eu, honestamente, eu tive alguns anos, décadas, eu diria, de vivência no mundo multilateral. E no mundo multilateral, ninguém paga a conta de ninguém. Aquilo não sai do campo das ideias, né? Então, você firma uma convenção, um documento, um tratado, mas implementar é outra história totalmente diferente. E a minha dificuldade era justamente visualizar o caminho. E eu acho que eu visualizei no simpósio do BBNJ. Legal.
Gente, muito obrigada pela presença de vocês, por terem aceitado o convite. Foi uma honra essa conversa aqui. E, bom, acho que é isso então, né? Nós que Obrigada, agradecemos. Paulinha. Obrigada, Jana. Obrigada, Sim. Janice. Obrigada. Espero vê-las em breve, virtualmente ou pessoalmente. Também, porque isso foi uma coisa ruim para mim, BBNJ. Eu não tinha tempo de falar com ninguém, nem de ficar com ninguém. Não parava, né? Na hora de eu receber uma recompensa de vocês. Tá certo. Tchau, tchau, gente. Prazer. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Obrigada, tchau.